E aí, como é que você tá? Nesse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo e uma resposta para uma pergunta que o João, né, me fez lá no Instagram. Ele fez a seguinte pergunta: como é que você está se sentindo na mudança? Nessa mudança de vida agora que está acontecendo comigo, né? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, no domingo agora. Eu me caso, né, com a Nicole. Faz menos de um mês, eu acho, que eu me mudei de fato para Brasília, né? Vim no final de outubro. Então, na verdade, eu tô no apartamento que a gente vai morar. E eu vim aqui hoje só para pegar a mesa, que tá aqui ó, agora, aqui, ó, apoiando o celular aí, para o pessoal montar, né? Então as coisas estão chegando aos poucos. A televisão aqui atrás também chegou. Eu coloquei o quadro essa semana aqui também. Eu tenho um espelho aqui na minha frente. Enfim, a gente tá montando a casa aos poucos, a gente tá construindo a vida aos poucos. E eu quero falar nesse vídeo sobre isso, velho, sobre a construção, né? Ou o início, né, dessa construção de vida que tá sendo bem interessante, e responder, né, a pergunta do João de uma forma mais completa, porque eu acho que assim como eu tive essa dúvida de como seria, né? Eu acho que todo mundo tem, porque em dado momento todo mundo vai ter, digamos assim, que começar, né, esse movimento de colocar o pé e não saber se tem um chão ali para pisar. Eu quero gravar esse vídeo hoje para ser meio que não um amparo para alguém que esteja passando, mas uma visão de como está sendo para mim. Como eu disse, né, a gente está aos poucos construindo as coisas e eu já coloco em primeiro ponto aqui. A primeira coisa que eu quero deixar explícito e agradeço para mim mesmo, né? Agradeço muito pelo trabalho aqui na internet, porque é o trabalho na internet que está fazendo tudo isso se realizar. Foi o trabalho na internet que fez eu comprar essa mesa, que fez eu comprar o celular que eu estou aqui filmando, o sofá que está na minha frente, essa televisão aqui atrás, o quadro, enfim, tudo. O aluguel dessa casa aqui, porque a casa não é nossa, é de aluguel, mas tudo que hoje eu tenho é graças à internet, e eu quero deixar explícito essa gratidão e mostrar que talvez você não veja, né, que isso seja possível para você hoje. Pode ser que não seja. Como para mim um tempo também não foi. E eu não tô falando que eu sou rico, que eu sou milionário, não. Eu tô morando de aluguel, eu tenho poucas coisas, não tenho muitas coisas. Mas eu acredito que eu vá, né, ainda junto com a Nicole muito longe, porque a gente aos poucos vai evoluindo. E esse vídeo é mais para essas pessoas, como eu disse no início, né? É para essas pessoas que pode ser que não estejam ainda nesse momento de vida que eu tô passando agora, mas por mais que você não esteja, não significa que a coisa não pode ser real. E esse é o ponto, né? Durante muito tempo, eu via essas coisas que tinham uma magnitude muito grande, tipo, por exemplo, fazer uma festa de casamento, como vai ter um casamento, se casar, ter uma casa, né? Ter a responsabilidade de cuidar de uma casa, de sustentar uma casa, sustentar uma outra pessoa, que é a Nicole comigo. Eu via essas coisas que tinham, digamos assim, ou que foi transmitida para mim com um peso muito grande. Eu via todas essas coisas e eu me sentia, digamos assim, até meio apequenado. A verdade é essa, não quer dizer que seja certo, mas era o que acontecia. E o que eu posso dizer perante isso, né? Porque pode ser que você também esteja sentindo isso, né? Pode ser que essa seja a sua realidade. Você tenha um medo, né? Um certo medo, um certo receio do que pode ser caso você arrisque, como eu acabei arriscando também. Querendo ou não, tudo que eu estou vivendo aqui é um grande risco. E querendo ou não, a vida é um risco, né? Viver, fazer as coisas, por mais que você se sinta confortável ou não, é um grande risco, né? E a primeira coisa é que o que sustenta tudo isso aqui é Deus. Eu não poderia deixar de citar. Pode ser muito clichê falar sobre isso, etc, etc. Só que lembra no início que eu falei que as pessoas têm medo de colocar o pé? Eu tinha muito medo de colocar o pé, mas esse movimento de mudança, e aqui a gente já entra na resposta, né? Querendo ou não, já entrei, mas aqui de fato entrando na resposta do João, para a pergunta que ele fez. Quando eu entrei nesse movimento de mudança de vida, para casar, para alugar uma casa, para gerir uma família, né? Começar a ter todas essas responsabilidades, eu percebi logo no início que seria impossível eu ter uma sanidade mental, eu ser, digamos assim, saudável mentalmente, espiritualmente, se eu não tivesse uma boa relação com Deus. Seria impossível, porque além de perceber isso, eu percebi logo depois que eu era digamos assim, muito pequeno. O que significa ser muito pequeno? É impossível que tudo que aconteça de bom na minha vida seja somente por conta das minhas forças. É impossível. E eu acredito piamente que não é, na verdade. E acreditar nisso e ter isso claro mesmo, tipo assim, ser uma verdade para você internamente, te coloca no movimento de confiar na graça de Deus, de confiar que Ele vai prover as coisas e o que Ele enviar pode ser tanto coisa boa, que é o que está, graças a Deus, acontecendo na minha vida, como também coisas ruins que aconteceram também e continuam acontecendo, são de alguma forma uma etapa
da sua vida para você aprender, para você forjar aquilo que você ainda não tem forjado dentro da sua personalidade, dentro da sua vida, da vida da sua família e das pessoas que te rodeiam. Tem muitos problemas, vamos focar mais no... Porque assim, coisa boa é fácil, né? Coisa boa a gente aceita e é legal. Mas tem muitas coisas ruins que acontecem que às vezes a gente não entende, né? E depois de eu colocar como uma... Como eu posso dizer? É assim que o meu pensamento vai gerir, pensar, agir daqui para frente, né? Que foi quando eu percebi isso, que não podia ser eu, era Deus. A partir desse momento, eu percebi que tudo que acontecia na minha vida, seja problemas, seja soluções, quer que seja, era uma etapa, um aprendizado, alguma coisa que Deus queria me mostrar e a partir daquilo ele queria extrair o melhor. Porque eu acredito que Deus, ele quer sempre o melhor pra gente. Pode ser que o melhor venha através de uma dor, ou depois de uma dor, de uma perda, de uma dificuldade. Como o próprio Jesus Cristo aconteceu, né? Ele, para nos dar a vida eterna, ele teve que passar, né, pelo processo da cruz, né, querendo ou não. Então, o processo de ter fé, né? Porque, querendo ou não, isso é ter fé na graça de Deus, ter fé que Ele vai, de fato, gerir... Assim, eu queria muito dar alguma coisa prática para você aqui, muito dar uma coisa prática. Mas, no fundo, não tem muita coisa prática. No fundo, é você acreditar e dar um passo de fé. De novo, né? Eu volto para aquele ponto que eu falei no início, né? Às vezes a gente não quer colocar o pé porque a gente não sabe o que vai acontecer. Só que é justamente isso que você precisa fazer e o que eu notei que eu precisava fazer. Eu precisava dar um passo de fé. Dar um passo em fazer algo que, assim, eu sabia. Era claro para mim que eu não ia conseguir sozinho. E eu não ia conseguir só com as minhas forças. De alguma forma aquilo ia acontecer. E eu confiava muito na graça de Deus. E confio, obviamente, né? Eu falo confiava porque eu tô agora há 3 dias de casar. Então eu tô meio que... O final é o casamento, digamos assim, tá? Mas obviamente que não é. Então eu precisei ter esse movimento de dar um passo de fé mesmo. Falar assim, eu vou fazer. A gente vai dar um jeito. E o segundo ponto é o seguinte, pode parecer prepotente o que eu vou falar aqui agora, mas eu tenho isso muito claro comigo também. Eu preciso, né, eu tenho essa necessidade dentro de mim, esse é um pensamento que sempre volta na minha cabeça, que eu preciso de alguma forma ser esperança para as pessoas, pelo menos para as pessoas que me rodeiam. Eu preciso que as pessoas olhem para essas coisas que, como eu olhei antigamente, e as pessoas que me rodeavam antigamente colocavam essas coisas como um grande peso, um grande fardo, que de fato é difícil, mas eu tinha uma ótica diferente para tudo isso que está acontecendo. Eu tenho uma necessidade dentro de mim de pegar tudo isso, todas essas coisas que foram transmitidas para mim como um fardo, como uma dificuldade, mostrar que isso não precisa ser uma dificuldade. Ou você não precisa, pelo menos, por mais que ela seja, você não precisa encarar e viver aquilo como um grande fardo, uma grande dificuldade, alguma coisa que te consome. Então, essa é basicamente você demonstrar esperança para as pessoas. E eu acho que uma das nossas missões aqui na Terra, como seres humanos, e eu digo eu como cristão, é realmente ser esse ponto de luz, né? Não que eu seja algo, como eu disse, pelas minhas forças eu não sou nada, mas ser, digamos assim, uma ferramenta de Deus na Terra para as outras pessoas. Mostrar que você não precisa viver tendo medo de tudo, porque no fim, tudo isso vai passar. Todas essas coisas do mundo aqui que a gente está agora, elas vão passar. Os problemas, as felicidades, tudo vai passar. E a nossa esperança, ela precisa ser uma esperança futura, uma esperança em Deus, né? Eu digo aqui uma visão muito pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo muito pessoal, né? Então, eu tô até me abrindo demais aqui de uma forma que eu nunca fiz, mas eu acho que é interessante para você ter uma certa visão. E até o processo de produção de conteúdo, né? Agora entrando um pouco mais em trabalho, ele, de certa forma, em alguns momentos ele é meio desgastante. Só que, quando eu me lembro que eu posso, através de um vídeo como esse aqui, eu posso transmitir uma ideia que, de alguma forma, vai ser um estralo para alguém, pequeno, grande, médio que seja, é mais ou menos esse movimento que eu acredito que eu preciso ser na minha vida. Não só na produção de conteúdo, no meu trabalho aqui, mas dentro da minha própria vida. As pessoas olharem e falar, caraca, de alguma forma eu consigo agora porque eu tenho para onde olhar. Aquela pessoa tá passando pela mesma coisa e tá conseguindo também. Da mesma forma que eu tenho pessoas também que eu olho. Porque eu acho que é isso, é uma grande ajuda comum. É você ser para os outros, é ser serviço para os outros, né? Então, de certa forma, né? Aquela pergunta que o João fez para mim lá no Instagram, ele fez agora há pouco. Eu decidi gravar esse vídeo de bate-pronto, não preparei nada, inclusive. Ela gira em torno dessas ideias. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando, mas eu acho que essas são as principais ideias. Quando tudo isso começou a acontecer, eu tinha muito medo.
muito medo mesmo. Eu até admito isso, nunca admiti isso pra ninguém. Eu ainda tenho muito medo do que pode acontecer no futuro. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu sei que eu também preciso ter uma confiança até mesmo louca, né? Até mesmo, digamos assim, uma confiança vendada que você só vai e anda, como se fosse um filho que confia nos pais. Essa confiança você precisa ter em Deus, porque senão, se eu não tiver essa confiança, se eu não tiver esse ponto onde eu coloco o pé e confio que Deus vai prover as coisas pra mim, seja elas ruins ou boas, né? Pelo meu ponto de vista, se eu não tiver isso, eu não consigo agir como ser humano. Eu não consigo ser de fato, né? Eu não consigo desmembrar a minha vida, né? Me desmembrar. Porque todo esse processo, por mais que eu tenha tentado documentar lá no Instagram, aqui no YouTube, alguns vídeos, ele teve diversos pontos de dificuldade e de felicidades também, que pode ser que eu não tenha dito aqui. Só que em vários momentos na caminhada, você se sente muito fraco mesmo, muito fraco, tipo assim, acho que eu não vou conseguir, não vai dar jeito. Só que é isso, né? Eu volto a repetir, é a confiança de que Deus vai prover. De alguma forma Deus vai prover. Então é isso, eu acho que, como eu disse, o vídeo não tem algo muito concreto, não tem algo que eu possa te falar assim, ó, faça 1, 2, 3, 4. Mas eu tentei transmitir o máximo do que eu penso sobre esse assunto, né? Porque esse momento da vida eu acabei de passar, né, o processo de casamento, ter uma casa, eu vou começar agora a viver de verdade. Eu senti o quão desafiador é para você internamente. E o que mais me ajudou foi isso, ter uma confiança cega em Deus, na sua providência divina e na sua graça. Então eu acho que é isso, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado, como todos os outros conteúdos que eu venho produzindo. E espero que eu continue te ajudando de alguma forma, demonstrando ensinamentos que eu vou tendo na minha vida. E aqui uma última recomendação. Se você passa por essas coisas na sua vida, como eu acredito que passe porque você está vivendo, e você tem vontade de produzir conteúdo, comece, né? Porque às vezes foi o que eu te falei. Esse é um grande motivador para você continuar produzindo conteúdo de forma corriqueira e linear, né? Constante. Você identificar que o seu conteúdo pode ser uma centelha de luz para alguém. Esse vídeo, eu pensei muitas vezes em não gravar, só que eu falei, não, vou gravar. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de me seguir aqui embaixo e de clicar no vídeo que eu vou te recomendar agora, beleza? Tamo junto, valeu, falou!